Atos 9:31, diz assim: e a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ela se dedicava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja sobreviveu, sobrevive, sobreviverá nesse mundo hostil, porque ela está edificada, ela foi edificada, construída, alicerçada numa rocha indestrutível que é Cristo Jesus. E Jesus afirma isso com muita vontade em Mateus 16:18, e diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, não mais a direção do dedo para Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a palavra minha é pronome possessivo: meu, minha, sua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa. Jesus fala com muita propriedade no pronome possessivo: é minha igreja, minha. É como se fôssemos esmiuçar, é dizer assim, ó: quem pagou por ela foi eu, quem sofreu por ela foi eu, quem deu a vida por ela foi eu, então ela é minha igreja, minha. Nós fazemos não apenas parte como membro dessa igreja, administrativamente, eclesiologicamente falando, mas nós fazemos parte da igreja de Cristo, e não apenas parte, mas nós somos membro do corpo de Cristo. Aleluia, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, aleluia. Nesta manhã nós estamos aqui adorando o Senhor, aquele que disse que nós somos dele. Por que, ainda na introdução, por que estamos vivos até agora? Levanta uma denominação, seja uma porta pequena, seja um clube grande, quantos nós estamos encontrando por aí que fecharam as portas, a dizer assim: a igreja acabou. Não, acabou um nome, acabou lá um órgão que tinha um CNPJ, que tinha um nome, que tinha um ministério, mas a igreja não, irmãos, a igreja está aí. Nós ficamos meses sem abrir esse lugar. Vinha para que eu, pastor Anselmo, pastor Afonso, um dia era eu, um dia o pastor Anselmo, outro dia era, e assim, aquela escala, isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, e assim, para atendermos pessoas, para darmos cesta básica. E alguém diz assim: a igreja acabou. Tinha vizinho lá do Paulo VI que passava aqui na frente, e ele falou para mim, quando passava tinha muita tristeza, e falei: a igreja acabou. Pode acabar a denominação, pode parar a denominação de atuar, mas a igreja do Senhor, ela continua sobrevivendo, porque ela é do Senhor. Jesus disse: ela é minha. Ele pode chegar para você que está aí no banco e dizer assim: você é meu, você me pertence. 1 Pedro 2,9, ele diz assim: vós sois gerações eleitas, sacerdócio real, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus. Você sabe o que é isso? Quando o homem chega para uma mulher e diz assim, ó: você é minha, é possessão, está errado. Nós somos um do outro, sim, mas como posse, não. Mas Jesus fala, e nós aceitamos, porque verdadeiramente nós somos do Senhor e Ele é nosso. Primeiro tópico: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ô palavrinha desejável: paz. Algo tão desejado por nós, pelo homem. Há uma busca incessante dos seres humanos na terra por essa palavra, por esse sentimento paz. E essas três regiões tiveram sossego por algum tempo. E o imperador que participou da conversão de Paulo era um.
O imperador que tinha como gestão o seu governo na decapitação de Paulo era outro, ou seja, na conversão de Saulo em Cristo Jesus, no caminho de Damasco, a pastora Samar pregou aqui, era um imperador. Na conversão, na morte de Paulo, quem participou era outro. Então, quando o texto diz aqui que a igreja tinha paz, foi aquele período que a igreja, nessas 3 regiões, tiveram paz simplesmente por uma coisa, porque Paulo havia se convertido. Pega no capítulo 9, do versículo 1 até o 31, que é texto e contexto, você vai ver lá que é uma paz, como diz o texto, a igreja passou por um período de paz. Por quê? Porque o seu perseguidor se converteu. Porque o que perseguia a igreja se converteu, mas na verdade a igreja vivia em momentos de guerra e de dificuldade. Porque Paulo se converteu, mas Tibério não, César não. César ainda continuava perseguindo a igreja, só que nessas 3 regiões, Paulo é quem estava lá. Aí quando nós conseguimos ver um servo de Deus dizer assim, em meias lutas, com dificuldade, sofrendo, chorando, eu tenho paz. Tem muita gente que não entende isso. Porque Jesus diz que a minha paz, deixo-lhes a minha paz e a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração, nem tenha medo. Mesmo com a perseguição de Paulo, mesmo com a perseguição de Roma, a igreja primitiva sobreviveu. Porque ela tinha paz, mesmo nos momentos de mais perseguição. E Paulo diz, lá em Filipenses 4,7, diz assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Ter paz, hoje, num mundo hostil, é muito difícil. Somente confiando em Jesus, que eu e você, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, em meio à bonança, porque a bonança e nem o que temos traz paz. Jesus deixou uma paz diferente que o mundo oferece. A gente está num momento de dificuldade, de luta, de batalha travada. Mas tem servo de Deus que em meio às dificuldades, ele diz, eu tenho paz. Lembremos de Neemias na construção dos muros de Jerusalém. Quantas dificuldades? Neemias 4, 7, 8. Pode pôr para mim? Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. A igreja trabalhava, irmãos, se edificava, crescia. Por quê? Todos e planejavam juntos atacar Jerusalém e causar confusão. E planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nesses dias, tem pessoas, se alguém aqui manda para mim mensagem disso, mensagem de Brasília, mensagem de irmãos, eu fui apagando, eu nem vejo, sabe por quê? Porque são tantas coisas, a igreja não pode mais, a igreja vai parar, a igreja vai ser perseguida, a porta não vai abrir mais, nós não vamos poder fazer evangelismo, eu não vou poder falar da Bíblia, irmão, não fica preocupado com isso não, é mister que vem a perseguição, porque é para mostrar quem somos. E se a gente consegue ficar de pé, olha o conforto que está aqui, irmãos, mas vai lá na África, grupos, etnias terríveis, mas a igreja está lá adorando o Senhor, louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do Senhor. Um pastor mandou um vídeo para mim, uma irmã que está na África, numa nação que fala
francês, o dialeto é francês. E ela falou para mim assim: olha o que eles trazem de oferta. Aí mandou a foto. O pastor Anselmo esteve na África, junto com o irmão Mauro, que hoje está em um outro ministério, e Ricardo Rezende. E eles dançando, em meio à poeira, a poeira subindo, eles dançando. E o pastor diz: eles andaram 5 quilômetros. Eu saio do lado da minha casa, irmãos, pego a minha bike bonita, aleluia, pam, 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 pam. E quando alguém fala: oi pastor, e que me vê entrando aqui, a primeira coisa que eles pensam é o seguinte: eu não acredito que esse cara seja o pastor daquela igreja. Eu não sou o pastor da igreja, eu sou um dos pastores dessa igreja. E se não quer falar comigo porque eu estou montado numa bicicleta, e sabe de uma coisa, não é baratinha não, é de alumínio. Ela está toda descascada assim, que é para ninguém querer levar minha bicicleta. Aleluia, até uma criança riu aí, meu Deus. Vem aqui ministrar com esse cara olhando aqui para nós, para ver como é que é. Então, é a igreja. E a igreja se edificava. E Neemias não parou por causa disso. Tentaram várias vezes e ele não parou. Filipenses 1:6 diz assim: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós só vamos parar, oh aleluia, só quando chegar essa hora. Enquanto não adianta. Ela vai ter paz, ela vai ser edificada. Por quê? Porque o dono dela não nos abandona em momento nenhum. E se ele se retirar 1 minuto, não tem alguns crentes doidos que falam assim: ó, Senhor, me dá 15 minutos, apenas 15 minutos, Senhor, porque eu vou quebrar a cara desse sujeito. Você já ouviu essa expressão grosseira? Só me dá 5 minutos, que eu vou entrar na carne. Irmão, se ele der 5 minutos, e sair de você que ele não sai, o Espírito Santo mora em nós. Efésios 4:30 diz que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual foi selado para o dia da redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Só consegue destruir um selo de uma carta se queimar a carta e destruir uma carta. Mas se ainda que alguém possa nos destruir, nos colocar no crematório, tem algo selado em nós. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e você diz que somos filhos de Deus. Testifica, ele mora aí, ele habita aí. Aleluia. Encorajada pelo Espírito Santo. Esse é um dos principais motivos pelo qual a igreja continuará até Jesus voltar. No passado, a igreja sobreviveu por causa deste encorajamento. No presente, a igreja sobrevive por causa deste encorajamento. No futuro, a igreja sobreviverá por causa deste encorajamento. O nosso paráclito, o nosso ajudante é o Espírito Santo de Deus. Deixa ele te guiar. Deixa ele usar você como instrumento. Ele está, neste exato momento, te convencendo que você é dele e pode ser um instrumento dele. Quem encorajava aquela igreja? O Espírito Santo. E a gente fala assim, eu falei aqui, ó, a igreja primitiva é o maior exemplo disso. Mas, irmãos, tem lugares que parece igreja primitiva. Tanto na simplicidade, sem luxo, como aqui, ao léu, no tempo. Os bancos só aquelas madeirinhas, as ofertas e os dízimos são animais que eles criam e levam para a igreja. Isso é em pleno século, é notória essa igreja. E às vezes nós falamos da igreja primitiva que passou por tantas coisas. Quantos crentes morrem lá fora? País de cortina de ferro. Mas há alguém que encoraja esse povo. E há alguém maravilhoso que habita em nós, que nos encoraja. Jesus falou em Lucas 24:49.
Pode colocar para mim, por favor. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder de Deus. Jesus, na outra versão, diz assim: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. Irmão, no mundo de hoje, no mundo de agora, nesse exato momento, estamos aqui dentro, o povo está lá no retiro espiritual, alguns irmãos estão com suas famílias, ou seja, na região dos lagos, ou lá para Angra dos Reis, mas estão dentro de casa. Imagine quantas pessoas estão perdendo a vida nesse exato momento, quantos crentes, irmãos, estão abrindo a fé, abrindo mão da fé, para estar lá na Marquês Sapucaí, quantos irmãos estão perdendo algo de Deus. Sabe por quê? Porque no tempo que podia se encher, porque é a única coisa, e entre tantas coisas que Jesus faz, é o crente cheio do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele resiste mais. A igreja resistiu e resistirá, e resistiu e vai continuar resistindo, porque se ela for cheia do Espírito Santo, levante o que levante, mas ela fica de pé, porque quem está em nós, e o nosso ajudador, é o Espírito Santo de Deus. Tem graça, é o Espírito Santo de Deus. Tem unção, é o Espírito Santo de Deus. Tem dons, é o Espírito Santo de Deus. Tem fruto, é obra do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Jesus falando: fica aí. Irmãos, ele estava com a igreja. Ele poderia dizer assim: não, vão logo, faz agora. Jesus preparou, mas antes que eles saíssem, eles não poderiam sair sem esse poder. Tem hora que nós queremos fazer coisas e não vai adiante, porque queremos fazer na nossa força. A gente não sobrevive, paramos, desistimos, porque a sua força vai até o limite, mas o poder de Deus não tem limite, meu irmão, não tem limite. João 16,7 diz assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vá, e se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei. Eu o enviarei. Aquela igreja, e a igreja de hoje vive no poder do Espírito Santo. Cresci em número. Nada parou o crescimento da igreja no passado. Nada parou o crescimento da igreja no presente. E nada parará o crescimento da igreja no futuro. Por quê? Por que ela cresceu? Porque quem comandava era o Espírito Santo de Deus. O que eles fizeram, irmãos? Qual a ornamentação que a igreja tinha? Qual eram os projetos novos que a igreja primitiva tinha? Temos tudo hoje, irmãos, e queremos mais. Nos alegramos com esse templo. Chegou um visitante aqui, a gente leva lá para conhecer lá o ministério infantil. Subimos aqui para apresentar a igreja, as pessoas ficam maravilhadas. Nós temos tudo, e nós não queremos adorar, não queremos estar aqui. Imagine secamente como aquele povo. Qual era o estímulo deles? Quem o encorajava? Como é que crescia? Em meio a tantas lutas e perseguições, atrocidades, atitudes desumanas e atitudes animais, nada parou o crescimento da igreja, porque Jesus, o Senhor da igreja, a sustentou, sustenta e sustentará. Como nós reparamos, Jesus dizendo: a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Atos 2, 38 ao 41. Pedro respondeu: arrependa-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos que estão longe,
para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. E com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se dessa geração corrompida. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 almas. Irmãos, eu não vivo no passado, eu não tenho vida nostálgica nesse sentido, mas tem coisas que eu não posso deixar de falar, de que vi e vivi. Eu digo os crentes não mais antigos, porque velho é meu passado, velho foi o dia de ontem. Mas irmãos, aí diz assim, o contexto de vida era outro? Sim. É porque era raro uma noite não se converter 20 a 30 pessoas por noite na Igreja Evangélica Batista no Grotão. A gente chama de, era rodo. Hoje a gente falta quase falar: Senhor, desce fogo do céu, fazer coisas mirabolantes para uma pessoa vir à frente. Olha a palavra que teve aqui, simples, mas carregada de unção, carregada de vida, carregada de poder. Nós estamos cheios às vezes de letra, mas está faltando a unção, está faltando a graça, está faltando a vida. Já foi tempo que nos via como crente por causa de uma gravata e um terno e uma Bíblia debaixo do braço. Hoje, irmãos, não é a Bíblia debaixo do braço, é a Bíblia num todo. É a Bíblia num todo. É olhar para nós e vermos em nós uma Bíblia aberta, falando: Jesus salva, Jesus cura, Jesus leva para o céu. Antes disso, batiza com o Espírito Santo, vive no homem. Hoje, as pessoas não querem saber a igreja, o nome que é da igreja que você está, mas é o que nós fazemos, se é o que pregamos aqui, fazemos lá fora. Como é que seu vizinho entra aqui? Como é que fica? Hoje, eu estou lá. O pastor Anselmo fez uma brincadeira, irmãos, eu não vou virar marombeiro não, que ele falou que eu estou malhando, porque deu tudo alto, irmão. Depois dos 15 anos, dá tudo alto, sobe tudo, glicose, colesterol, e a gente come, reunião pastoral, pizza, e ele manda vir mais de 15 pizzas, cai dentro. Bistrô, caldo de mocotó, isso, eu não estou usando uma brincadeira dentro de uma coisa tão séria que eu estou falando, mas eu tive que fazer. Quando eu chego lá, na academia, estou bem lá, morrendo aquele ferro, gritam lá: ô pastor! E as mulheres vão para lá de calça comprida e vestido até lá embaixo, é assim que as mulheres vão, e os homens também não é diferente. E eu tenho olhos, irmãos, eu tenho carne, eu estou nessa terra. Eu não sou hipócrita de dizer: não estou olhando. Então sabe o que eu tenho que fazer? Pedir alguém para botar um negócio nos meus olhos, tampar os olhos, ou alguém me guiar e me sentar. Então, pode fazer, eu estou lá. É uma batalha, você está no mundo. Aí diz assim: mas na academia onde as mulheres estão nuas, irmão, sai lá fora, quando você for para casa, você vai ver como é que está lá fora. Pior. Mas a igreja está aqui adorando e bendizendo o nome do Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia. Vivendo no temor do Senhor. Ô palavrinha maravilhosa, temor. Temor aqui não é medo, e sim respeito. Como estamos vivendo diante de Deus, surge tantas coisas diante de nós. Estamos respeitando a Deus ou somente aqui nos cultos? Quantos homens e mulheres nesse dia vão perder o principal em Deus? Temor. Medo? Não. Eu digo temor, respeito. As meninas, as funcionárias, 2 funcionárias, estavam aí limpando os bancos, e de repente uma gritou, porque uma não conseguiu sair do banco, a outra
conseguiu ir até ali e ficar parada estática e com os olhos gritando, chamando o pastor Anselmo, pastor Anselmo, pastor Anselmo. O pastor Anselmo chegou, quando chegou aqui, uma delas chamou ele e falou com ele, pastor, tinha alguém andando no púlpito, segundo elas, eles faziam isso. Irmão, ou pode ser o anjo do Senhor. Aí disseram assim, não, é Alexei. Pensaram que era o Alexei, procuraram o Alexei, não estava. É o Basílio, não estava. É os funcionários que estão fazendo ainda alguns reparos, não era ninguém, segundo elas. Mas sabe o que tomou conta delas? Medo. O Senhor nunca vai fazer com que você tenha medo dEle, porque medo não é respeito, irmãos, porque medo, na hora você diz assim, não, eu não vou fazer, porque eu tenho medo do Senhor. Medo não, as nações no passado tinham medo do Senhor, mas o temor que está dizendo aqui é respeito. Respeito está relacionado aqui no temor, significa que a igreja vivia um período, vivia em temor, vivia em santificação, separação, fiel ao Senhor. A igreja vivia com amor, fidelidade. Provérbios 16:6 diz assim, com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado, e com o temor do Senhor o homem evita do mal. E agora, para terminar, a igreja tinha paz, a igreja tinha, repete comigo, paz, se edificava, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em números e vivia no temor do Senhor. É tudo que a gente precisa, irmãos. Tudo que a gente precisa. E na conclusão, por que houve paz? Só um período. E o texto diz que, pode repetir aí para mim, Basílio, Atos 9:31? Coloca aí para mim, por favor. A igreja passava por um período de paz. Quando é um período, significa o quê? Que vai acabar a paz, vai entrar o problema. Mas preste atenção, só nesse ponto. A igreja desfrutou um período de paz, por quê? Porque Paulo havia se convertido. É aí o ápice da mensagem que Deus colocou no meu coração. Quem sabe a guerra que tem lá na sua casa, a culpa é sua. Porque você ainda não entregou a sua vida na totalidade ao Senhor. Como foi a vida de Zaqueu depois que levou Jesus para casa? Viaja comigo agora, irmãos, sem ferir a palavra de Deus. Imagine os seus filhos no colégio. Aquele ali é filho do que cobra impostos, e ainda cobra demais. Imagine quando você pega o filho de um corrupto, o que a gente faz? Aquilo lá é filho do corrupto. Agora imagina quando o corrupto se converte. Aí diz assim, ei, você não é... Sim, mas ele não é mais não. Ele teve um encontro com Jesus. Quem sabe a batalha que está lá na sua casa, irmãos, precisa a sua casa entrar não apenas num período, mas entrar na paz do Senhor. Sabe por quê? Porque de repente o Saulo da sua casa é você. Cadê o glória? Quem sabe que precisa chegar lá onde você estuda, lá no seio da sua família. A conversão de Paulo trouxe benefício para ele, como também para a sociedade. A conversão de Zaqueu trouxe benefício para ele, mas trouxe um grande benefício para a casa de Zaqueu, para a sua família. Há 42 anos a minha casa, sabe o que era? Uma frase de uma música antiga. Era como um pedaço de Saigon. Sabe o que é um pedaço de Saigon? Lugar de guerra.
E se a sua casa ainda continua uma guerra, você não consegue nem entrar dentro dela, e você só tem paz quando vem aqui dentro da igreja, você está precisando entrar no caminho de Damasco e deixar o Senhor confrontar com você hoje, agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Chegou paz àquela casa, irmãos. Chegou paz àquela casa, 40 anos atrás. Chegou paz àquela casa. Alguém se encontrou com o Senhor. Chegou paz àquela casa. Não é possível sermos servos do Senhor e andarmos no nosso lar cheio de guerra. Está faltando alguma coisa lá. O que está faltando? Está faltando você se encontrar verdadeiramente com o Senhor e deixar e levar para a sua casa o que sua casa precisa. É hoje. Edificação. Nada cresce na nossa vida espiritual e nada se constrói se não pedirmos ajuda. Encorajamento do Espírito Santo. De onde vem a sua coragem? Ela vem de você mesmo ou é o resultado? De onde vem a sua coragem? Vem de você mesmo? O resultado é, você vai parar. Mas se vem do Espírito Santo, a obra continua, sua vida continua cheia, e a cada dia mais cheia, por causa da intimidade que você vai tendo, e a liberação de deixar o Espírito Santo agir. Essa igreja fazia isso, irmãos. Até onde eu não sei, se ou exagero, por favor, não julgando, mas que chegue nas nossas faculdades aqui, porque o lixo que entra nelas não tem sido fácil. Mas segundo a mídia, segundo lá no TikTok, quase não vejo isso, e quando eu olho, alguém colocou lá do avivamento que está acontecendo em uma faculdade nos Estados Unidos. Qual o nome? Aleluia. Irmão, falaram línguas estranhas agora para mim na hora. Foi o Espírito Santo. Usou a Cláudia agora. Faculdade. Tá bom, glória a Deus. Aleluia. Faculdade. Asbury. Faculdade dos Estados Unidos, irmãos. Só sai uma frase da minha boca de manhã, quando encontro a Thaís, eu falo para ela assim, good morning, my pastor Thaís. Só isso, irmão, mais nada. Aí ela vai e fala outra coisa, eu falei, o que foi, Thaís? Não entendi não. Cresci em número, a sua vida precisa gerar outras vidas. Isto também é obra do Espírito Santo de Deus. Vivendo no temor, quem sabe que a vida que podemos estar vivendo agora é uma vida sem respeito a Deus, e hoje é o dia de você consertá-la. Josué ordenou o povo e disse, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Sinônimos de sobreviver é permanecer, durar, manter, conservar, perdurar, continuar, perseverar, persistir, insistir, resistir, escapar, viver, sustentar, consistir, existir e manter. Isso só é possível na presença do Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Fique de pé, por favor. Fiquem de pé, igreja. Eu não vou pedir a você não, mas apenas 2 minutinhos. A primeira frase da conclusão é a mais pesada. Chegou paz àquela região, porque alguém que era um problema se converteu. E se há
alguma situação em que não haja paz na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu local onde você estuda, no meio onde você vive, de repente, a pessoa que precisa tomar posse, assim, todo mundo precisa se converter, às vezes é você. Fala assim, sai dele, mas a gente não fala assim, sai de mim. Arreda dele, mas a gente não fala, arreda de mim. Se você compreendeu essa palavra e ela é diretamente para você, eu não quero apenas que você levante suas mãos, não. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para eu orar por você.